Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros para você ler mais da literatura nacional em 2023. Final do ano chegou e com ele os leitores começam a criar muitas metas, né? O leitor adora fazer meta, agora cumprir é que é o problema, o leitor nunca cumpre com as metas que ele se propõe. Mas hoje eu vim aqui te ajudar com a sua criação de metas. Hoje eu vim dar aqui algumas indicações de livros nacionais para você inserir na sua lista de leitura para 2023. Eu fiz uma seleção aqui com livros incríveis que você deve dar uma chance, tá? E o primeiro deles é um clássico do regionalismo, segunda fase da geração do modernismo, né? É Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Quase que Vidas Secas não saiu. Enfim, né? Esse aqui é um clássico do alagoano Graciliano Ramos. Um livro muito conhecido aqui, né? Que tem até um vídeo aqui bem antigo no canal que eu fiz pra ele. Né? Acho que, se eu não me engano, foi a primeira resenha aqui no canal. Mas enfim, esse é um livro bem curtinho, tá? Então não tem desculpa pra você não ler. Então o que a gente vai acompanhar aqui? Esse livro ele vai contar sobre a história de uma família de retirantes que está fugindo da seca. Então a gente tem uma história aqui que se passa no Nordeste durante o período da seca, e é um livro que vai fazer fortes críticas às questões que estavam ocorrendo ali neste período. Então ele vai ter uma crítica ao coronelismo, a essa questão da seca e dessas famílias muito pobres que acabavam tendo que ficar se deslocando de lugar em lugar para conseguir sobreviver. Então a gente vai acompanhar o Fabiano e a sua família, que é composta por dois meninos. A gente vai ter a cachorrinha Baleia, né? E o legal e interessante nesse livro aqui é que os capítulos, eles são meio que independentes. Se você quiser começar esse livro pelo final, não tem problema, porque acaba que ele começa da mesma forma que ele termina, e é um livro extremamente impactante, um soco, né, no seu estômago. Vai contar aqui uma realidade muito triste, né, que é dessa família, o que eles passam aqui para tentar sobreviver, tá bom? E outra coisa muito legal nesse livro é a questão da linguagem, como eu disse lá na minha resenha. Eu não vou entrar muito em detalhes porque tem um vídeo aqui, tá? Vou deixar pra vocês verem. Mas a gente vai ter uma questão com a linguagem aqui que se reflete no estado desses personagens. Então, se você curte aí essas coisas, você é estudante de letras, pode ler esse livro aqui que você vai adorar. A minha segunda indicação é um livro de crônicas, As 100 Crônicas Escolhidas, do Rubem Braga, tá? Resolvi colocar crônica aqui porque a crônica é um gênero muito curto, bem tranquilo de ler. E para quem não conhece, né, crônica, nunca leu, a gente vai ter histórias que vão relatar mais do dia a dia, que está associado às questões, muitas vezes, da cidade, ao mundo do trabalho, questões familiares. E aqui a gente tem essa seleção publicada pela Global de 100 crônicas do autor. Então, vamos supor, se você quer ler uma crônica, você pode pegar e ler uma por dia, aí, ó, em 100 dias você termina. Ou então duas, que aí reduz para 50, tá? Mas enfim, é um gênero bem curto, então você vai ler muito rapidinho. A gente vai ter essa temática mais urbana, então é um livro que pode gerar espaço para identificação, né? Mas aqui, ó, eu vou ler um pouquinho o que tá escrito aqui atrás, só para vocês conhecerem um pouco mais sobre este livro. Pensando sempre de forma autônoma, o cronista aproveitava o conciso espaço de que dispunha nos jornais e revistas para expor à sua maneira sua incomum perspectiva do mundo à sua volta. A presente antologia tenciona apresentar ao leitor um conjunto de textos do escritor que lhe permitirão conhecer suas visões sobre um amplo espectro de dimensões da vida. Esta aqui na crônica, O Conde, o Passarinho, publicada um livro de mesmo título, ele cravaria como sendo uma imensa molecagem, tá? Então, isso aqui é um trecho do prefácio que tem aqui, mas só para vocês terem uma noção, e eu super recomendo que vocês deem uma chance para as crônicas. Próxima indicação também de um autor regionalista, eu trouxe aqui o Água-Mãe, do José Lins do Rego, tá? Esse livro ele foi publicado em 1941 e aqui a gente vai acompanhar 3 famílias de diferentes classes sociais que acabam tendo a sua vida marcada de alguma forma por um imóvel, que é a Casa Azul, tá? E esse livro ele é bem interessante porque, eu não sei vocês, mas eu adoro histórias onde a gente vai acompanhar
famílias, sagas familiares e principalmente histórias onde a gente tem uma casa como personagem, tá? O José Lins do Rego, ele é conhecido por ser esse autor regionalista e principalmente trazer coisas do Nordeste, né? Ele é bem conhecido pelo seu livro Menino de Engenho. Aqui no canal a gente já tem uma resenha para Riacho Doce, que é um livro dele que eu adorei muito ler, tá? Mas esse daqui é um dos relançamentos, no caso, né, mais recentes dele. Eu adoro essas capas que são meio que quadros, né? Bom que o projeto gráfico do José Lins todo combina, tá? Então, aqui atrás diz o seguinte sobre o livro. Pode-se afirmar com segurança que, assim como em seus enredos ambientados no Nordeste, em Água-Mãe, José Lins do Rego igualmente concentra-se em realçar em sua narrativa os meandros da vida social, tecendo com maestria os destinos de trabalhadores da indústria salineira, pescadores, estivadores, camponeses e costureiras, tá bom? Então, já fica aqui também mais uma indicação, ó, bem bonita essa edição aqui. A minha próxima indicação é para aquela pessoa que curte uma não ficção, que gosta de história, principalmente de história do Brasil. Eu trouxe aqui O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né? Como eu disse, ele é um livro de não ficção. E aqui o autor, ele vai se propor a contar um pouco sobre a história da formação do Brasil. Então, ele vai fazer esse panorama para mostrar aqui como que foi a formação do povo enquanto brasileiros, né? Isso ficou muito claro, tá? E aí ele vai fazer esse livro, ele vai abordar algumas questões culturais, algumas questões sociais, né? Então, ele vai falar até sobre política, sobre a violência, sobre o processo de urbanização aqui no Brasil. Então, ele vai fazer esse panorama aí sobre a formação do brasileiro mesmo, né, enquanto um povo, né, e esse aqui é um livro com folhas amareladas. Eu tô vendo se tem, tô tentando achar que a parte que tem fotos, é que aqui tem umas fotos aqui no meio, ó, pra mostrar pra vocês, tá vendo? Então, assim, é um livro bem bacana pra quem gosta, né, de história, pra quem gosta mais dessas questões culturais aí, ó, principalmente do Brasil. A minha próxima indicação não é necessariamente de um livro só, mas de uma saga. Eu tô falando de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu conheci a escrita do Érico Veríssimo esse ano. Gente, que livrão, apenas leiam, tá? Eu sei que pode assustar, principalmente esse daqui, O Tempo e o Vento, mas se você não quiser começar por esse, você tem Olhar os Lírios do Campo pra dar uma oportunidade, tá? Mas, como esse foi o livro que eu comecei a ler dele, é esse que eu trouxe. Então, aqui nessa edição que eu tenho, a gente tem a primeira parte do Tempo e o Vento, que é composta pelo Continente, volumes 1 e 2, tá? A gente tem 2 livros aqui nessa edição. E aqui a gente vai acompanhar a formação do estado do Rio Grande do Sul. Esse livro, ele vai percorrer meio século de história. Então pensa, né? É um período de tempo muito grande para contar sobre a formação do Rio Grande do Sul, também sobre algumas questões que aconteceram no Brasil como um todo, e como foco a gente vai acompanhar a família Terra Cambará. Então a gente vai ter uma narrativa que não é linear, tá? É uma narrativa que vai e volta no passado, onde a gente vai acompanhar essa família, né, a Terra Cambará, e a formação deles. Então, em meio a esse período conturbado, porque a gente vai ter aqui guerras, a gente vai ter revoltas, e como essa família foi fazendo para sobreviver. E é uma história de uma maestria, assim, quando a gente olha para essa sinopse, a gente não imagina a grandeza que é esse livro, mas o Érico Veríssimo, ele tem uma escrita que ela é simplesmente maravilhosa. Eu diria que esse daqui é um dos livros mais bem escritos que eu já li, e olha que eu já li muita coisa aí, hein, nos meus 23 anos, mas é uma escrita, assim, que você começa a ler, e assim, vamos supor que você fala assim, ah, vou ler só um capítulo. Esse é daqueles livros que você vai ir além, né, e assim, é muito bom, eu super recomendo. Nossa, de uma maestria o que o Érico Veríssimo que faz, é um livro que eu, nossa, simplesmente estou apaixonada em acompanhar essa família aqui e tudo que eles vão passando ao longo do tempo, tá?
Dando continuidade, agora eu trouxe para vocês um livro de contos que é o Estas Histórias do Guimarães Rosa, né? Ah, por que você não trouxe o Grande Sertão Veredas? Porque todo mundo já fala dele, todo mundo tem medo daquele livro, então eu trouxe esse daqui para dar uma desmistificada no medo. Gente, esse livro aqui eu acho que ele é uma ótima opção para quem nunca leu nada do Guimarães, tá? É o meu primeiro contato com o autor e eu acho que ler, quando a gente vai ter um primeiro contato com um autor que a gente tem certo receio, se ele tiver contos publicados, comece pelos contos, porque são narrativas mais curtas, mais tranquilas. Então, né, pode ser que seja mais fácil. Então, a gente vai ter aqui uma coletânea de contos que foi publicada póstumamente à morte do autor. Então, aqui no prefácio, a gente tem a filha dele até contando que ela abriu o cofre e achou esse livro lá e mais um outro, e aí decidiu fazer a publicação, tá? E como é característica do Guimarães, aqui a gente vai ter uma escrita bem regionalista, uma escrita também marcada muito pela oralidade, tá? E sobre a dificuldade, o que você vai ter aqui nesse livro é um certo estranhamento quando você pegar para ler pela primeira vez, mas não um negócio difícil, impossível de entender. Eu acho as histórias aqui muito divertidas, tá? Pelo menos as que eu li até então. Então não é um livro extremamente difícil para você conhecer a escrita do Guimarães Rosa. Outra indicação de literatura nacional é o Éramos Seis, da Maria José Dupré, que foi publicado em 1943, e vocês devem estar reconhecendo o título, porque, né, já saiu uma minissérie, uma novela, agora eu não tenho certeza, na Globo, que foi adaptada deste livro aqui, tá bom? Mas basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma família, por assim dizer. Então a gente vai ter a história da Dona Lola. Um dia ela vai estar passando ali na rua e ela vai parar em frente à casa aonde ela viveu. Só que essa casa não é mais dela. E a partir disso ela vai começar a ter alguns devaneios e vai meio que voltar no passado e relembrar ali os momentos aonde ela viveu nessa casa. Então aqui a gente novamente vai ter uma história sobre uma família, sobre as conquistas e as perdas que essa família vai ter, né? Então, obviamente, uma história muito emocionante, né? Então, depois que você lê, se você ainda não viu a novela ou a minissérie, você pode ir lá assistir a adaptação e ver se é fiel a tudo que essa obra aqui, né? A Magnificência. Nossa, gastei agora, hein? Essa edição aqui é publicada pela editora Ática. Em seguida, eu trouxe a Hilda Hilst com o seu A Obscena Senhora D. Esse livro aqui é um livro que, à sua época, gerou um certo rebuliço, né? A Hilda era essa autora que incomodava, porque ela é bem conhecida por falar sobre o erotismo, sobre a loucura, sobre questões que as pessoas preferiam não comentar, não é mesmo? E aqui a gente vai ter uma dessas histórias marcadas pelo fluxo de consciência, tá? Esse aqui é um livro interessante para quem nunca leu nada com fluxos de consciência para começar, porque ele tem um fluxo que não é tão difícil de você acompanhar e ver a marcação de onde é narrador e onde é fluxo, tá? Mas o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter um relato sobre uma senhora que acabou de perder o seu amante. Então, é um relato de uma mulher que está em luto. Então, esse fluxo de consciência é um fluxo de uma pessoa que está meio que perturbada. Então, como eu disse, a narrativa da Hilda ela é muito marcada pelo erotismo e pela loucura, algo que a gente vai ter muito presente aqui, principalmente nos fluxos de consciência da Ilê, né, que é a nossa obscena Senhora D. Essa mulher de 60 anos que acabou de perder o seu amante, né, e ela decide que ela vai viver em um vão de uma escada. E aí, após a morte, né, desse amante dela, ela vai começar a reviver ali alguns desses momentos e vivendo nesse espaço mínimo que é este vão dessa escada, enquanto as pessoas ao seu redor começam a chamá-la de louca e tentam tomar uma certa atitude com relação a ela, uma atitude que ela não quer, a gente vai vendo desde o começo. E é um livro muito marcante, um livro bem, assim, impactante, né, como eu disse, justamente pelas características da escrita da Hilda permearem esses temas, e a gente também vai ter
o luto, a gente vai ter essa mulher que não está bem, a gente vê claramente que ela não está bem, e nós vamos ter acesso à mente dela, o que é o mais interessante de tudo nessa obra. E para fechar as minhas indicações, eu trouxe um baita de um calhamaço do mineiro Lúcio Cardoso, que é Crônica da Casa Assassinada, tá? Aqui a gente vai ter uma história onde a gente vai acompanhar a decadência de uma família, né? Uma decadência social, econômica e de moral também. Esses personagens, eles vão se deteriorando cada vez mais com o passar da narrativa, tá? E a gente vai ter uma história que é narrada por diferentes 10 narradores personagens. Então a gente vai ter 10 pessoas que vão contar sobre um fato, sobre algo que aconteceu, e cada uma vai contribuir com a sua visão sobre esse acontecimento. A gente vai acompanhar essa decadência dessa família, só que a gente tem um abalo maior com a chegada da Nina, que veio do Rio de Janeiro para se casar com o irmão do meio, o Valdo, né? Além dele, a gente vai ter o Demétrio, que é o irmão mais velho, e o cara que tenta manter essa família nos eixos, que tenta manter as aparências, que tenta evitar que eles se degradem cada vez mais. E a gente vai ter o Timóteo, que é o irmão mais novo, que vive recluso no quarto, porque ele vai contra todos os valores que uma família tradicional naquele período, esse livro foi publicado em 1959, né, que uma família tradicional mineira deveria manter. Então, ele é a vergonha da família, e essa família vai se ver abalada com a chegada dessa mulher, que é a Nina, né, que é uma mulher muito bela, e ela sempre chama muita atenção, uma mulher muito sedutora. É uma história sobre submissão, sobre desejo, sobre vingança, sobre valores familiares, valores tradicionais de uma sociedade, né? E, sobretudo, também a gente vai ter uma história que se passa em Minas Gerais, que pra mim é o mais legal de tudo, uma história que se passa no meu país, né? Então, fico aqui a indicação de um dos melhores livros que eu li em 2022. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas indicações. Se você tiver algum livro de algum autor ou autora nacional para recomendar aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar saber a sua indicação, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e me siga aqui nas minhas redes sociais. Na descrição desse vídeo eu deixei o link do meu Instagram e do meu Scoob, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.